Bom, meu nome é Anderson, já falei no começo, eu atuo como evangelista da JetBrains, atuo no PHPSP também, desde a fundação. E eu queria chamar uns caras aqui. Primeiro... Chega aí. Joia, meu? De boa. Qual que é o teu nome mesmo? Levi. Vou fazer entrevista aqui, né, agora. Agora tá melhor. Fala aí onde você trabalha, o que você faz, quem é você. Bom, e aí galera, beleza? Hoje eu trabalho na Mandic SA, uma empresa de cloud computing. Sou aí um líder técnico na área de desenvolvimento web para aplicações PHP. E eu venho falar aqui hoje para vocês um pouquinho sobre a HHVM, que é a Hip Hop Virtual Machine do Facebook, que é uma aplicação super poderosa que a gente vai estar falando aí nesse painel. Agora, vamos ao terceiro lutador aqui desse painel. Tudo jóia? Quem é você? Luiz Gustavo. Tá. Bem, meu nome é Luiz Gustavo. Eu sou o CTO da Ingress. Tá? Bom dia aí para vocês. E, enfim, a Ingress, para quem não conhece, é uma startup de venda de ingressos pela internet. É Ingresser, tá? Não ingresso. Então, a gente se preocupa com segurança. Vou falar um pouquinho aqui de Zephyr, né? Então, a gente na Ingress a gente usa Falcon, né? Então o Zephyr basicamente está sendo criado pelo pessoal que desenvolve o Falcon, e a gente vem acompanhando aí o andamento do Zephyr, a gente vai comentar um pouquinho disso aqui. Bom, galera, a ideia mais ou menos desse painel é um bate-papo, é um pouco diferente das tradicionais palestras, né? Mas no final das contas é trazer conteúdo para todos vocês. Eu vou estar falando um pouco do PHPNG, para quem não ouviu falar. Foi um nome que foi dado para um branch no PHP que teve algumas reescritas no core do PHP que trouxeram muita performance para diversas aplicações. Aqui uns benchmarks, a gente vai falando aí ao longo. Uma informação, né, que até foi dada no último mês, assim, se dá para dizer, né, é que no começo o PHPNG ele foi liberado, né, de uma maneira como um branch completamente separado do PHP, mas ao que parece ele já vai ser integrado na próxima versão do PHP, e a segunda notícia decorrente disso é que a próxima versão vai ser a 5.7, ainda não vai ser um PHP 6, né. Isso falando da parte do PHPNG, só para dar uma panorama geral. Fala aí, Levi, o que é o hip hop? Bom, a HHVM ela é uma máquina virtual que ela executa o nosso código PHP em tempo de execução. Ela foi desenvolvida com a linguagem C++, o Camel e até mesmo usando o PHP para poder fazer algumas implementações do nosso PHP. Ele substitui o nosso PHP, que a gente está acostumado, e você tem compatibilidade aí com diversas ferramentas, tanto a Nginx quanto a Apache, ele tem a compatibilidade, e também outros frameworks, bibliotecas, que a gente vai estar falando aí. Na verdade, foi uma linguagem concebida pelo pessoal do Falcon. Quando eles estavam desenvolvendo o Falcon, desenvolveram aí até a versão 1.3.2, né, que é a versão atual. Eles desenvolveram em C. Para quem não conhece o Falcon, é um framework desenvolvido em C, que no final das contas vira uma extensão dentro do PHP. E eles tiveram diversos problemas de manutenção, enfim, fazer refactoring, contribuição da comunidade por ser em C, acaba isso complicando a evolução do framework. E aí eles tiveram a ideia de criar o Zephyr, que é uma linguagem muito parecida com PHP, com algumas características de C, que no final das contas você compila, você desenvolve a tua aplicação nele, você compila e ele transforma isso em C e, por fim, num código nativo na máquina, vira uma extensão no PHP. Então, o objetivo principal é criar uma extensão PHP fácil e rápido. Dá para dizer assim que o Zephyr é um framework para desenvolver extensões. Sim, a gente pode falar que é um framework para desenvolver extensão. Tá.
A gente não vai abordar aqui, por exemplo, no caso do hip hop, a gente não vai abordar o hack em si, né? Porque seria uma outra linguagem. O hack ele é uma linguagem complementar que a HVM dispõe para você usar. Você pode usar tanto o PHP que você está acostumado, quanto você usar a linguagem do hack, que implementa algumas coisas bem interessantes também, como, por exemplo, alta tipagem de dados, métodos assíncronos e outras melhorias que ajudam o desenvolvedor e ajudam a gente também e melhora também a performance. Mas a hip hop em si, o objetivo dela é fazer com que ela seja mais rápida e tenha menor consumo de memória do que o PHP Zend, que a gente está acostumado, que é o PHP 5.5 hoje. A HVM ela tem a compatibilidade com o PHP 5.4 e ela hoje ela está aí, ela começou desde 2010 com o hip hop mesmo, se chamava hip hop somente, que o Facebook desenvolveu internamente, porque eles queriam fazer com que a aplicação deles funcionasse de forma mais rápida, performasse melhor, a ponto de que, para eles já agiram em diversas áreas para poder melhorar a performance e perceberam que agora, naquele momento, o gargalo deles era um PHP. Então, eles queriam fazer com que a aplicação deles fosse mais rápida e, ao mesmo tempo, eles não queriam perder os benefícios que o PHP trazem, que é a facilidade, a questão da curva de aprendizado também ser baixa, e por também a equipe deles já conhecerem a linguagem. Então, esse foi o ponto principal aí para a HVM. E aí, eles desenvolveram em começo de 2010, 2008, aliás, desculpa, 2010 é a HVM, em 2008, essa uma aplicação que ele traduzia o código PHP e transformava em C++ e compilava esse código, né? E aí o que acontecia? Esse processo ele era muito lento, né? Porque demorava muito tempo. Imagina você pegar uma aplicação como o Facebook, ler tudo aquilo, interpretar, compilar em C++ e ainda depois ter que fazer o deploy disso em milhares de máquinas. Era algo que se tornou absurdo. E então, eles queriam que fosse algo mais simples, algo que fosse mais rápido e que não causasse tanta dificuldade na hora do desenvolvimento. Porque imagina que a alteração que você fazia alterando uma variável, você tinha que ficar 1 hora esperando compilar o PHP. E foi aí que eles começaram a desenvolver a HVM, e aí, a partir disso, a HVM ele faz isso em tempo real. Ele interpreta o seu PHP, compila ele em tempo de execução e executa ele. O Facebook já colocou o cheque na tua conta já? Não. Não. Ah, beleza. Bom, galera, só para dar início aqui aos trabalhos, deu para perceber que nenhuma dessas ferramentas são concorrentes entre si. Tanto o PHP-NG, quando tiver no PHP 5.7, como o Zephyr, como a HVM, podem trabalhar em conjunto. Não sei com relação a extensões PHP ainda, né? Com o Zephyr, não. Com o Zephyr, não. Mas essas 3 ferramentas, essas siglas e o Zephyr, vão ditar o futuro da linguagem. Por quê? Da mesma maneira que o PHP ficou muito tempo atrás em performance de outras plataformas, e aí a gente vai falar de plataformas que funcionam just in time, e por isso veio até a ideia do HVM, ou mesmo trazer mais performance para aplicações PHP, que é o caso de você desenvolver em cima do Zephyr. O pessoal interno do PHP desenvolveu também essas mudanças do PHP para o PHP-NG, né? E assim, a ideia aqui é simplesmente discutir qual é a facilidade, como se instala, qual é a dificuldade de usar cada uma delas. E aí vamos começar os trabalhos aqui, né? Bom, primeira parte, eu acho que é a parte mais fácil para mim, né? O que você precisa para usar o PHP-NG? Assim que sair o PHP 5.7, você vai estar usando. Vai ser simplesmente assim. Se você quiser testar hoje, você pode compilar, né? Inclusive a página do wiki do PHP tem instruções de como você compila o PHP 5.7, que já tem o PHP-NG. Internamente, vocês podem dar uma olhada
no Brent do PHP 5.7. Para quem não sabe, o código source do PHP está no GitHub. O código source do PHP, não da Zend Engine, para deixar claro. E assim, foram algumas mudanças na maneira como se armazena variáveis e como se criam variáveis, principalmente tratamento de inteiros, entre outras coisas. Então, todas essas pequenas mexidas em várias funções básicas do PHP trouxeram um ganho de performance que a gente vai falar em breve. Então, basicamente, quer usar o PHP NG hoje? Eu não aconselho que usem por ser ainda, não está nem num estágio alfa ainda de desenvolvimento. Você pode baixar, compilar o código na tua máquina, compilar o PHP na tua máquina, Brent 5.7, e começar a usar essas melhorias. Toda semana o pessoal está fazendo novos commits, né, que estão trazendo melhorias de performance. Eles têm arquivos, inclusive, nesse Brent, para você poder fazer benchmarks. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Hip Hop, como se está? Então, a HHVM ela é compatível com todos os sistemas operacionais Unix-based. Então, se você usa Windows, desculpa, não vai dar. Inclusive, a brecha aí para você trocar de sistema operacional, por favor. Pensando também em segurança, né? Bom, de qualquer forma, a HHVM ela é uma biblioteca, a instalação dela é fácil, né? No Ubuntu você vai instalar com apt-get, no CentOS ou no Fedora você vai usar o Yum. Então a instalação dele é simples, é como você instala o PHP. Você também pode compilar ela. Se você quiser ter o trabalho, você também consegue. E ele funciona através do PHP CGI ou PHP FPM. Então, ele tem um FPM próprio. Então, você consegue usar tanto com a Apache quanto com o Nginx, trocando o seu PHP FPM para o PHP FPM da Hip Hop e executando. Então, basicamente, a instalação é isso. Você faz a instalação, altera os seus arquivos de configuração da Apache ou do Nginx, e aí a sua HHVM está funcionando no servidor web. No caso do CLI, você vai precisar colocar alguns paths e também poder, alguns casos, por exemplo, para você usar algumas bibliotecas, por exemplo, PHP-CS, PHP-Unit, Composer, você precisa fazer algumas alterações em questão de alias para você não ter que ficar executando comandos muito grandes para isso. Porque no CLI, o JIT dele tem que estar desabilitado, porque senão dá alguns travamentos aí. Então, resumo da ópera, se for o Windows, esquece. Esquece, usa um Vagrant, VirtualBox, alguma coisa do tipo. O que vale só dar uma lembrada aqui, se o seu ambiente local de desenvolvimento é Windows, etc., não muda. É onde você vai instalar, né, onde você vai ter o web server que precisa ser Unix. Isso, exatamente. Então, no caso, se você desenvolve com Windows, você precisa ter algum servidor local para você poder fazer a instalação da HHVM. Exato. Assim, o Facebook diz que, quer dizer, a comunidade, né, porque hoje ele é aberto para a comunidade diz que está no backlog, mas não sabe quando vai funcionar para Windows. E Zephyr, qual que é a dificuldade? Tá. Bem, Zephyr está na versão alfa ainda, né, 0.42a, então, no alfa. Então, basicamente, enfim, só funciona também no Linux, né? Então, você tem que instalar no Linux alguns pacotes de dependência. Você vai fazer o clone tem um pacote de dependência que é o JSON-C que ele precisa para funcionar. E você vai fazer o clone do projeto para sua máquina, está no GitHub, compilar e instalar no teu sistema. Então, é bem simples o processo. No próprio blog do Zephyr tem um passo instalando no Vagrant. Então, na prática, ele é bem simples, não tem grande dificuldade. Basicamente, é isso, e você vai criar o seu programa num editor de texto padrão, simples, e compilar, enfim, fazer o build disso. Então, não tem muito mistério, não. Não, beleza. Só para quem está assim, preocupado com compatibilidade, né, a gente falou aí mais ou menos da compatibilidade com SO. Mas e com a instalação atual? Bom, falando do PHP-NG, não existe instalação atual compatível, né? Você vai instalar todo um PHP do zero, que tenha essas coisas do Brent PHP-NG, por exemplo, no PHP 5.7.
Então, hoje, a compatibilidade é com o que o PHP tem disponível, né? As bibliotecas core e algumas extensões que estão sendo reescritas para tirar proveito do PHP-NG. Compatibilidade de ambiente com hip hop. Na hip hop, você sobrescreve o seu PHP pelo hip hop, para ser executado pelo hip hop. Hoje, a compatibilidade em questão de linguagem é com o PHP 5.4. Em questão de frameworks, aí você tem Symfony, Silex, Zend, CodeIgniter, Cake, aí também bibliotecas Composer, Twig, Doctrine, até mesmo Mongo também tem compatibilidade. Acho que algumas bibliotecas nativas que você instala junto com o PHP, você precisa fazer uma instalação à parte para a HHVM. Ela não vem inclusa todas as bibliotecas que o PHP traz. Por exemplo, PHP CURL, PHP IMAP, e PHP Zip, PDO, PostgreSQL, MySQL, essas bibliotecas você precisa fazer a instalação separado disso. Zephyr tem alguma incompatibilidade conhecida, assim? Não? Então, ele roda pelo Zend Engine, então precisa do PHP da Zend para funcionar. Né? Não é compatível já com o PHP 5. Então, a incompatibilidade, na verdade, é a falta de maturidade da própria linguagem. Né? Então, está numa versão alfa, então não tem suporte a algumas coisas, como, por exemplo, só tem suporte hoje a MySQL, não tem suporte a outras conexões de banco. Então, basicamente, é mais pela maturidade da linguagem, que ainda não chegou lá em estar realmente compatível com todas as dependências que a gente precisa. Mas, na prática, é compatível com PHP, enfim. E você pode fazer, nada impede você fazer conectar direto com uma extensão feita em C, né, para utilizar no teu aplicativo. Então. E vocês dois, que já trabalharam com a hip hop, você já trabalhou com Zephyr/Falcon, né, o Falcon em si. Para o desenvolvedor, aí a gente está falando de API, né, também. Para o desenvolvedor, tem alguma diferença trabalhar no caso da hip hop? Aí a gente já fala do Zephyr. Então, no caso da hip hop, tem diferença se você for trabalhar com Hack. Né? Você tem ela é uma outra linguagem que implementa algumas coisas, mas a HHVM ela tem 3 tipos de modos que você pode trabalhar com ela. O modo normal, que é o modo onde você continua escrevendo em PHP 5.4. Tem o modo REC, que é o modo que você escreve na linguagem do REC, e tem o modo híbrido, que você consegue usar tanto o REC quanto o PHP normal. As dificuldades em si mesmo tá em questão de conhecer e entender um pouco o REC, a linguagem em si, entender por que ele tem a forte tipagem que ele traz e o que ele traz de benefício. Né? Acho que a dificuldade maior seria a linguagem REC. Mas a questão de você pegar a sua aplicação e usar o PHP, eu acho que hoje ela já está num nível de maturidade bem legal, tanto que o Facebook usa isso em produção hoje. Né? Bacana. E o Zephyr, na verdade, assim, você deu uma olhada em como fazer uma extensão com o Zephyr, provavelmente. Qual que é a curva de aprendizado? É muito difícil fazer uma extensão com o Zephyr, não? Tá, não é. A curva de aprendizado é baixa, né? Então, como eu falei, é bem parecido com PHP, a linguagem. A dificuldade talvez está um pouco relacionado com o próprio REC. Então, ela traz alguns benefícios da linguagem que você não está acostumado em PHP, então você vai acabar tendo que aprender. Tem alguns recursos bem específicos, né? A forma tem que declarar variável, a forma de definir um valor para uma variável, enfim, tem muito, é fortemente tipada, então tem algumas características que isso acaba, quem está bem acostumado com PHP acaba estranhando. Né? Mas, por outro lado, tu tem um processo de compilação que você vai aprendendo, você vai se educando a fazer dessa forma, né? Então, utilizando esses recursos. Então, a grande dificuldade realmente está em aprender a linguagem, né? Mas ela é bem simples, não tem mistério mesmo. Então, a dificuldade para o PHP NG, bom, todo mundo aqui sabe programar PHP, né? É se você continuar usando, simplesmente. Bom, e qual que é a grande vantagem de usar hip hop?
A grande vantagem do hip hop, eu acho que, além da performance dele, pensando também na linguagem do REC, é a tipagem de dados que é forte, isso é legal. Você tem alguns tipos de dados a mais, você tem, por exemplo, collections, alguns tipos de collections, no caso, você tem os sets, as listas, as tuplas. Você tem algumas coisas que a linguagem do PHP não traz e a REC traz nativamente isso para você. Também funções assíncronas, você executar métodos assincronamente no seu PHP. Isso também é algo que o PHP não traz, isso é legal também. Pensando em performance, a grande vantagem que a HHVM traz é que quanto maior é a concorrência que você tem na execução da sua aplicação, ou seja, quanto mais gente está usando a sua aplicação, melhor ela performa. Ela consegue fazer, comparado ao PHP 5.5 e o PHP 5.4, ela consegue, por exemplo, em aproximadamente 50 requisições de uma requisição pequena, ele consegue performar em metade do tempo do que o PHP 5.5 traz, com 50 concorrências e 50 requisições. Em cada um desses passos, até a questão do hip hop bytecode, ele vai cacheando a sua aplicação. Então, quanto mais gente vai usando a sua aplicação, mais ele cacheia. Quanto mais ele cacheia, mais rápido ele vai performando, porque o seu bytecode fica na memória. Bacana. E com relação a Zephyr, aí você pode falar da tua experiência com Falcon também, né? Qual que é a vantagem de você usar código compilado e dentro da tua aplicação? Tá. Bem, antes de mais nada, performance, né? Então, um dos principais objetivos da gente utilizar Falcon, né, e estar de olho em Zephyr é performance. Eu acredito que nada vai ser tão rápido quanto está executando um código nativo, em linguagem da máquina, do sistema, integrado com o sistema operacional. E pelo Falcon a gente vê diversos benchmarks nessa linha, e sendo um código em C. E com o Zephyr isso não vai ser diferente, porque na prática o que ele pega, ele transforma o teu código Zephyr em um código em C e por fim compila. Então, performance é muito boa mesmo. Outro ponto, né, que foi até colocado na palestra anterior, é proteção de código. Então, você tem um código compilado, tu tem um código protegido, então você pode utilizar para colocar coisas que são mais confidenciais, enfim, coisas que não podem ficar abertas no servidor. A compilação, né, um processo de compilação te faz identificar alguns erros, te faz identificar erros mais cedo, então você consegue evitar problemas em produção, evitar problemas em testes já mais avançados, então o programador já consegue identificar esses problemas. E a curva de aprendizado é baixa, como eu falei, não é coisa de outro mundo mesmo, qualquer pessoa com conhecimento em PHP vai fazer isso muito rápido, né? Então, não é um bicho de sete cabeças mesmo. Então, orientação a objeto, tipo, type hints, parâmetros, tipos de parâmetros read-only, organização em namespace, tem uns operadores, tem umas facilidades como, muitas vezes, por exemplo, em PHP você tem que verificar se uma variável está setada, né, principalmente array, é bem comum de fazer isso, e você faz um if, set, e depois você faz a associação. O Zephyr tem um operador que já faz isso para ti, então tem um operador chamado fetch que já verifica se está setado, se está setado já associa a variável. Então, ele tem atalho para get e setters, né? Então, você não precisa ficar implementando os get setters, ele já tem um atalho que você pode utilizar. E a função, né, o método, enfim, que você, no caso, você desenvolve da classe, você pode definir um tipo para ela, né, pode ser um tipo escalar, um tipo objeto, retorno, pode ser até um tipo void, né, que vem um pouco de C. Então, tu consegue identificar esses problemas no próprio processo de compilação, né? Então, já te ajuda bastante nisso. Não, bacana. Só pegando um gancho ainda dentro do Zephyr de vantagens, né? Não sei se todo mundo está sabendo, mas está para sair um marketplace de bibliotecas baseadas no Composer, né? Quando a gente está falando agora de biblioteca compilada, né, a gente está falando aí de pegar código, compilar, deixar numa extensão e ninguém vai ter acesso ao código-fonte. Você acha que isso pode começar um mercado, por exemplo, de vender extensões compiladas? Acho. Inclusive,
analisando, né, o próprio Zephyr, as possibilidades dele, um dos pontos que eu pensei foi exatamente esse, né? Acho que vai um pouco contra, né, a comunidade de open source, a comunidade, enfim, mas isso traz um benefício para quem programa, enfim, que precisa ganhar dinheiro e quer ganhar dinheiro, né? Então, acredito que sim, vai abrir uma possibilidade bem bacana de aumentar a quantidade de oportunidades para desenvolver extensões que outras pessoas possam utilizar nas aplicações, enfim. Então, acho que esse mercado de ferramentas, né, e de extensões é bem oportuno, sim, para a programação. Você falou da comunidade, assim, né? A gente até tem um dos painéis aqui, eu não vou lembrar exatamente qual, mas fala sobre a licença do PHP, que ela é bem permissiva, né? Então, fazer uma coisa como essa, vender um código fechado, não fere a licença do PHP, e PHP está aí para todo mundo usar, literalmente. O Facebook está ganhando muito dinheiro, economizando na performance baseada em PHP também. Né? Sim, essa questão, acho que o HHVM, em questão de comunidade, ele, pela última vez que eu olhei, estava com aproximadamente 150 contribuidores aí, em modo geral, e ativos tinha bastante gente contribuindo. Inclusive, nós podemos contribuir, como eu falei, a HHVM em si, ela é escrita em C++, OCaml e PHP também. Então, dentro da HHVM, dentro da aplicação da HHVM, tem PHP lá dentro, né? É mais ou menos a ideia do PyPy, né? Que é o Python escrito em Python. Bacana. E com relação à comunidade Zephyr, assim, hoje, Zephyr barra Falcon. Basicamente, a comunidade do Falcon, eu não vou te saber precisar o nome, a quantidade de contribuidores hoje, mas deve estar perto de 100. Né? E a expectativa é que, para o Falcon, né, essa comunidade aumente em função do Zephyr. Né? Então... eu esqueci também, dentro do Facebook, inclusive o CTO da área de HHVM é brasileiro, tem aproximadamente 30 desenvolvedores trabalhando só na HHVM. Bacana. E é difícil, por exemplo, alguém de fora trabalhar contribuindo para a HHVM ou tem algum termo? É GitHub também. É GitHub, é open source. Mandar sangue pro Não. É open source, mas o Facebook mantém 30 desenvolvedores lá dentro trabalhando em cima da HHVM. E pro Falcon? Padrão, não tem mistério. Fazer um escrito em C? É inscrito em C. Tranquilo. E falando de PHP-NG, né, como que se contribui? Bom, todo mundo aqui já contribuiu para o PHP, obviamente, né, para o código C do PHP. Se não, dê uma olhada no código no GitHub do source do PHP. Agora, a parte chata, né? O que é ruim, qual que é a desvantagem no uso da hip hop, do HHVM? Então, da hip hop, ela ainda não contempla, pode-se dizer que não contempla 100% das bibliotecas que tem em questão, por exemplo, de Composer e tudo mais. Algumas, os testes não chegam a passar tantos por causa da compatibilidade. Tem alguns frameworks, algumas bibliotecas que estão 98%, 80% dos testes passando, por exemplo. Mas, hoje, por exemplo, você consegue colocar a sua biblioteca no GitHub, por exemplo, usando o Travis e passar todos os seus testes, tanto no PHP normal, quanto na HHVM, para ver se está compatível ou não. E o Facebook usa o Travis também para poder verificar essa compatibilidade. E também, assim, se alguma coisa não tem compatibilidade, o Facebook, o pessoal que organiza a HHVM pede para que você abra um issue falando, não estou tendo compatibilidade com essa biblioteca, com esse projeto, que eles vão dar uma olhada e se realmente é problema de compatibilidade, eles vão colocar no backlog, porque o objetivo maior deles é fazer com que seja 100% compatível. E com relação a deploy, assim, como que, por exemplo, imagina num ambiente distribuído. Eu acredito que a maioria aqui tenha pelo menos algum sistema distribuído em nuvem, por exemplo. Fazer deploy, a atualização, tal. Hoje você tem algumas empresas de cloud que fornecem a HHVM como uma opção padrão. Inclusive, eu estou querendo trabalhar nisso na empresa, na Mandic, que oferece também
Cloud Computing, já para vir com o HHVM como padrão, se você quiser, né? Mas hoje a questão de deploy em si da aplicação é como o PHP normal, não muda, né? As alterações que precisam ser feitas hoje, se você tem um servidor, o Puppet, por exemplo, já tem módulo para você instalar HHVM junto, o Chef também já tem. Então, se você usa esses provisionadores para cloud, você já tem essa possibilidade também de forma automática. E aí, me fala aí, Gavinho, qual que é a parte chata do... Então, é uma extensão, né? Tem que, enfim, você tem que reiniciar o servidor web para funcionar. Então, tem que parar a tua aplicação, né? Então, obviamente tem estratégia para te fazer isso, para não parar a aplicação em produção, mas o principal problema que eu vejo é a questão de ser uma extensão e você tem que reiniciar o servidor para funcionar. Existe o problema da compilação, né? Enfim, qualquer linguagem que requer compilação, você tem esse problema de performance ou produtividade no desenvolvimento, que você tem que compilar a aplicação para poder rodar e testar, etc. e tal, como ele estava comentando. Mas o pessoal do Zephyr está desenvolvendo um Zephyr Runtime que vai te permitir desenvolver da mesma forma que você desenvolve em PHP. Então, você vai simplesmente salvar o arquivo e vai estar lá, e você abre a página e está funcionando. Mas aí seria mais uma ferramenta de desenvolvimento. Desenvolvimento, exatamente. Em produção, você não, perde completamente não, exatamente. a vantagem. Basicamente, para desenvolver, então, o que tira esse problema de compilação no tempo de desenvolvimento. Então, esse foi um dos fatores que fizeram o Facebook abandonar o HPHP, que é a primeira versão do hip hop, e fazer HHVM, né? O hip hop, tanto em produção quanto em desenvolvimento, ele é real time. E só um comentário, né, é que eu acho que isso são dois problemas, né, um está sendo resolvido com o Zephyr Runtime, mas eu acredito que ainda é muito cedo para a gente talvez enxergar realmente isso como uma larga escala em produção, né. Como eu falei, é uma versão ainda alfa, 0.4. O Falcon 2 lançaram uma versão beta 1 recentemente. O próprio site do Falcon, eles já fizeram em Falcon 2. Então, quer dizer, está evoluindo, mas ainda é cedo para a gente sair colocando em produção. Eu tenho várias ideias no ingresso para já começar a desenvolver parte da nossa API em Zephyr, mas eu não colocarei isso em produção já, né? Mas é bom ficar de olho e aprendendo, enfim, acompanhando. Quanto à produção, o site da HHVM fala assim para você: não coloque isso em produção, mas eu sou teimoso, eu coloquei, está funcionando. Se você tem a curiosidade, se você quer aprender, se quer ver se realmente funciona, eu acho que é o caminho aí para poder... Tá em produção, está rodando e está me ajudando. Só um detalhe, né? E ainda tenho grande dificuldade de fazer debug. Enfim, isso é um problema. Isso é um problema, exatamente. Bom, Levi, o que você acha do Zephyr? Vou estudar. Eu acho que é interessante, eu acho que... pelo que eu pude ouvir, eu acho que eu não conhecia o Zephyr, tá? Não conhecia mesmo, assim, só de nome eu li um pouquinho, mas pelo que eu pude perceber é uma ferramenta bem bacana que cumpre o que ela se propõe a cumprir. Só comentando, né? Eu fiz alguns benchmarks e também procurei tem na internet alguns, né? E cara, o Zephyr, em comparação com o PHP, chega a ser 3 vezes mais rápido em alguns processos, principalmente manipulação de array, enfim. Então, assim, é muito rápido. Então, você está preocupado com performance, você precisa de uma parte parte da aplicação que precisa ser bem performática. O Zephyr, eu acho que é um caminho muito bom nesse sentido. Né? Bacana. E, Gavin, o que você acha do Hip Hop VM? Então, eu acho que bem legal, né, nesse sentido de desenvolver uma aplicação, tu ganhar a questão da curva de aprendizado, né, tu ter uma aplicação já com uma performance muito boa. Eu acho que está muito mais ligado a tu ter um legado, né? Então, nesse sentido de tu ter uma aplicação já legada, ou um framework tu já tem um conhecimento no teu time, né? Acho que seria uma ótima solução para isso. No entanto, se existe uma oportunidade de aprender coisa nova, de repente desenvolver em hack, seria um caminho mais legal, né? Então, nessa linha. Não, bacana. Eu não vou falar muito de PHP, porque eu acredito que se todo mundo está aqui é porque conhece mais ou menos PHP, né?
E, assim, só lembrando que a gente não está falando isso para, por exemplo, não, vão pelo caminho do hip hop, vão pelo caminho do Zephyr por conta de performance. A gente tem diversas maneiras de melhorar a performance de uma aplicação web, aí colocar camadas de É aquilo que eu falei, né? O Facebook, ele falou assim, já fiz todos os passos para deixar a aplicação performática, mas ainda não é o que eu quero mais. Então, eles fizeram... Exatamente. E a gente intenta sempre, né, em fazer performance, estudar, trabalhar em camadas. A gente vai falar de diversas práticas aqui hoje, mas a ideia principal desse painel é, se a requisição chegar no teu servidor, e aí? A performance vai ser melhor? Seja no PHP 5.7, seja usando Hip Hop VM, seja usando Zephyr ou qualquer outra ferramenta. Basicamente, era esse o papo, gente. E obrigado aí por estarmos falando a mesma língua aí no futuro do PHP.